Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite. Feliz ano novo, primeira live de 2023. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem importante, que é sobre intestino preso. E vamos conversar um pouquinho sobre as causas, né? Eu estava aqui detalhando, inclusive, né, fazendo um mapeamento de todas as causas que podem levar ao intestino preso. E, gente, tem mais de 20 itens, mais de 20 causas diferentes que podem levar ao intestino preso. Não é só falta de fibra e de água. A fibra é importante, a ingestão de água é importante, mas existem vários outros fatores que podem desencadear constipação, tá? Então é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente acha que já investigou de tudo, que já fez de tudo, que era para ser feito, e não teve melhor, enfim, e às vezes acaba desistindo, se acostumando com esse sintoma ou recorrendo sempre ao uso de laxantes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, o quão mal faz, né, você usar esses laxantes. Hoje mesmo recebi uma pergunta aqui na caixinha, eu ainda não tive tempo de responder, mas de um caso de uma moça que usou por muitos e muitos anos laxante e hoje ela não consegue, então, liberar as fezes, né, ter força ali suficiente para evacuar, porque o intestino perdeu totalmente a motilidade, né, o movimento e tudo mais. Então, são consequências que muitas vezes a gente leva para toda a vida, tá? Então, intestino preso, apesar de ser algo muito comum, então é uma queixa muito comum, principalmente entre as mulheres, né? Estima-se que mais ou menos 25 a 30% da população sofra de intestino preso, mas apesar de ser comum, não é normal, tá? Então, a gente tem motivos que levam a esse desequilíbrio e mapear eles, tentar entender o que está acontecendo com você é bem importante. Então, vamos começar, primeiro, conceituando, né? O que é constipação? Então, constipação, segundo, né, os guidelines e tudo mais, é você ter menos do que 3 evacuações na semana. Então, você fazer cocô menos do que 3 vezes na semana. Então, se você passa a semana inteira sem ir no banheiro, lógico, você já sabe que você tem constipação. Se você vai dia sim, dia não, isso é constipação? Depende. Se você vai dia sim, dia não, mas você se sente bem, você sente que tem um esvaziamento completo, você não tem desconforto, você não precisa fazer força, você evacua de uma forma normal, digamos assim, né? Você senta lá, tranquilo, sem dor, sem desconforto, sem perrengue. Então, a gente até pode considerar, sim, que ir um dia sim, dia não, seja algo normal para você, tá? Porque também depende muito da quantidade de comida que você come, dos resíduos que se formam e tudo mais. Mas o que a gente vê na prática é que, às vezes, um dia sem ir ao banheiro já começa a trazer sintomas de gases, de distensão, de desconforto. As fezes que ficam mais tempo paradas ali no intestino grosso, né? Elas começam, então, ali no intestino grosso, que é a porção final do intestino, tem uma reabsorção de água, né? Então, vai tirando água das fezes e aquelas fezes vão ficando mais ressecadas. E aí, na hora de fazer cocô, aquilo ali acaba interferindo, causando dor, desconforto e tudo mais. Então, mesmo que você vá ao banheiro todos os dias, mas se você tem sensação de esvaziamento incompleto, que foi e não foi tudo, se você vai no banheiro todos os dias, mas as suas fezes são endurecidas, se você tem, né, que fazer manobras para ir no banheiro, apertar a barriga, fazer muita força e tudo mais, então isso também caracteriza intestino preso, mesmo que você vá ao banheiro todos os dias, tá? E se você usa laxante, então nem vou comentar, porque com certeza se você só vai ao banheiro com o uso de alguma estratégia laxativa, né, um laxante e tudo mais, então isso também caracteriza um quadro de constipação. E aí, quais são os principais erros, né, as principais causas, digamos assim, né? Então, eu separei aqui mais ou menos 6 pontos que eu quero falar com vocês, tá? Pra gente tentar compilar um pouco isso, senão essa live ia ficar gigante. Mas dentro de cada um desses pontos que eu vou falar, existem alguns subtítulos, digamos assim, né? Alguns subtítulos. Então, vamos lá. Primeira causa de constipação, tá? Primeira causa, erros na alimentação. Então, o que você tem que parar e pensar também, primeiramente, né? Quando que começou esse problema de constipação? Começou lá desde quando você era, né, pequenininha? Porque tem casos que a gente atende de pessoas que falam, olha, eu tenho intestino preso desde bebê, tem que usar supositório, né? Que a vida toda foi mais constipada e tudo mais. Então, quando a gente pensa num caso como esse, a gente vai pensar, talvez, em alguma alergia, alguma intolerância alimentar que você possa ter desde quando você era bebezinho, né? O que é bem comum, às vezes uma alergia à proteína do leite, alguma intolerância à lactose, uma sensibilidade ao glúten, talvez. Então, existe, né? Pode existir alguma questão nesse sentido.
Pode ser também que durante a infância, né, você teve algum trauma em relação ao cocô, né, ao momento de fazer cocô, dor na hora de fazer cocô, ou quando vinha à vontade, segurava, e aquilo foi gerando, então, um desequilíbrio ali na saída, né, tipo ali, ali no reto mesmo, né, nos músculos ali do reto. Então, geralmente, quando a gente pensa em pessoas que têm desde a infância, a gente vai pensar em uma dessas possibilidades, né? Alguma questão alimentar envolvida, ou mesmo algum distúrbio ali na saída do reto, né? E a gente chama de uma disfunção ali do assoalho pélvico, dos músculos do reto. Então, ao invés da pessoa fazer o relaxamento ali dos esfíncteres para fazer o cocô, é um comportamento meio que inconsciente, porque ela aprendeu a fazer dessa forma, mas ela segura. Ela não consegue relaxar, não consegue coordenar aquela musculatura e aí o intestino não consegue evacuar, tá? E aí acaba tendo a constipação. É lógico que pode existir também alguma outra questão anatômica, que deve ser investigada também. Mas sempre, o que a gente vai começar investigando e melhorando e tudo mais? Esses ajustes na alimentação. Aumentar o consumo de fibra, tomar mais água, inserir frutas mais laxativas, reduzir, às vezes, excesso de farinha refinada, de açúcar, porque essas medidas, elas são, de fato, muito importantes para tratar o intestino preso, né? A gente precisa, sim, das fibras ali da dieta, não necessariamente suplementada, mas, assim, você ter uma alimentação colorida, variada, em frutas, verduras, legumes, né, e tudo mais, porque esses alimentos, não só as fibras, né, as fibras, mas todos os outros nutrientes, os compostos bioativos desses alimentos, eles vão ajudar a modular a nossa microbiota intestinal, deixar a nossa microbiota mais saudável. E a gente já sabe que as bactérias que moram ali no nosso intestino, então, de acordo com como é a sua microbiota intestinal, você pode ter bactérias dentro do seu intestino que produzem gases que deixam esse intestino mais lento. E você não tem as bactérias que produzem gases ou metabólitos ali que estimulem o funcionamento do seu intestino. Então, isso também pode acontecer. Então, a importância de a gente ter uma alimentação legal, equilibrada e tudo mais, é justamente por isso, para a gente ter mais bactérias que vão ser benéficas ali para o nosso intestino e que vão ajudar nesse estímulo ali da motilidade intestinal. Por exemplo, né, a serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor que ela é super importante para a motilidade do intestino, para o movimento do intestino. Então, a gente vai formar essa serotonina pela ação das bactérias intestinais. Então, quando você come fibras, frutas, verduras, legumes e tudo mais, então as fibras, os polifenóis, as gorduras saudáveis, tudo isso vai fazer com que as bactérias interajam com aqueles resíduos alimentares ali, produzindo, então, essa serotonina, que é super importante, então, para essa motilidade do intestino, tá? Então, os erros na alimentação são, sim, uma das principais causas, tá? Então, reforçando aqui, tomar bastante água, né, ao longo do dia. Então, sempre observar como que tá a coloração da tua urina. Se a tua urina tá muito escura, significa que você tá desidratado, que você precisa tomar mais água. A gente tem um cálculo do consumo de água por dia recomendado, né, de acordo com o peso, que para quem tem intestino preso, deve ficar aí em torno de 35 ml para cada quilo de peso. Então, você faz o cálculo. Se você pesa ali 70 quilos, 70 vezes 35, vai dar a quantidade de água que você precisa tomar, que vai dar em torno de 2,4 litros por dia. A gente faz esse cálculo e vai observando. Se você sente, né, assim, às vezes se você fica com a boca seca, se você, né, sente que a tua urina tá mais escura, então é sinal de que você precisa se hidratar mais. Não é à toa que eu sempre dou a dica aqui pra vocês. Acordem de manhã, façam a raspagem da língua, tomem 600 ml de água em jejum, porque só colocando em prática essas duas coisas, muitas pessoas que eu já conversei aqui no Instagram, que me mandam mensagem, já começaram a ter o seu intestino funcionando só depois de colocar essas duas estratégias em prática. Então, olha só a importância dessa simples técnicazinha ali matinal, né? Então, fazer a raspagem da língua de manhã e tomar 600 ml de água em jejum, e depois, ao longo do dia, você continuar se hidratando, né, para atingir essa meta de consumo de água aí por dia. Outra coisa importante, então, as fibras, que a gente já falou, que vão vir aí naturalmente dos alimentos. A gente pode, em alguns casos, suplementar fibra, mas hoje a gente tem tão fácil, né? Então, assim, fruta, verdura, legume, tem o psyllium, tem a chia, tem a linhaça. Então, são todos alimentos que a gente pode também incluir ali para melhorar esse consumo de fibras. E as gorduras saudáveis, que também são importantes. Então, o azeite de oliva, um abacate, as castanhas, a própria chia, a linhaça, que tem gorduras também e fibras. Então, são alimentos que vão... A gordura, ela vai ajudar a lubrificar essas fezes, né? Então, isso também ajuda, facilita ali o trânsito intestinal. E cuidar em relação a esses
produtos ultraprocessados, industrializados, porque isso desequilibra a microbiota para o mal, né? Então a gente acaba desequilibrando toda a nossa microbiota intestinal, excesso de açúcar, de farinha, de comida industrializada, né, aditivos químicos e tudo mais. Então a gente acaba prejudicando as nossas bactérias do bem, digamos assim, e aí também alterando, então além de toda essa constipação, gerando um quadro aí de desbiose intestinal, tá? Então é muito comum, às vezes as pessoas perguntam, né, assim, será que eu tenho desbiose? Se você tem constipação, né, é muito difícil não ter um processo de desbiose acontecendo ali. Porque você vai acabar acumulando muitas toxinas, bactérias, micro-organismos ali no seu intestino e aquilo vai sim gerar um quadro de desbiose, tá? Então o tratamento da constipação consiste também em tratar a desbiose. As duas coisas andam em conjunto, certo? Segunda causa, erros comportamentais. Então, o que engloba aqui, né? Por exemplo, vamos lá, erros comportamentais. Segurar o cocô. Então, vem a vontade de fazer cocô, e aí o que acontece? Daí, sei lá, às vezes você tá na rua, tá no trabalho, ou quando você era criança, você tava na escola, e aí você segurou a vontade de fazer cocô, você inibiu. Essa inibição do processo de evacuação ali é uma causa de intestino preso, tá? Porque aí o que acontece? Você foi acostumando aquela musculatura ali do seu intestino, né? A segurar aquele cocô, chega uma hora que você não consegue mais nem ter aquele reflexo, né? Então, esse processo de segurar o cocô, ele é uma causa bem importante da constipação e que pode ter começado lá atrás, tá? E aí daí uma vez que o intestino prende e que você altera ali aquele processo de motilidade do intestino, você pode arrastar isso pro resto da sua vida. Então, a gente tem que daí fazer um tratamento para retomar essa motilidade intestinal, tá? Então, erros comportamentais envolvem, então, inibir a vontade de fazer cocô. Então, quem tá fazendo tratamento de constipação, se você quer melhorar do seu intestino preso, a hora que der vontade, você tem que fazer cocô. Você não pode segurar, porque segurou, aí vai começar a sugar a água das fezes e aí depois vai ficando cada vez mais difícil para você fazer cocô, as fezes ficam ressecadas, machuca, isso pode depois dar hemorroida e etc, tá? Segundo erro comportamental, sedentarismo, né? Então, se você é muito sedentária, se você não se movimenta, passa o dia inteiro sentada, não faz uma caminhada nem nada, o seu intestino ele também pode ficar mais sedentário, né? Mais lento. Então, o nosso intestino ele é um músculo também. Então, a gente precisa se exercitar, se agachar, correr, enfim, fazer atividades ali que isso também vai estimular o movimento ali do intestino, tá? Então, a recomendação, gente, para quem tem intestino preso é de fazer atividade física todos os dias, pelo menos 30 minutos. Então, fazer uma caminhada, né? Então, se você não consegue fazer todos os dias, faça o melhor que você pode, mas não deixe de praticar atividade física, tá? Porque isso realmente é muito importante. E aí, um outro erro de comportamento que eu marquei aqui para vocês é a questão da rotina da manhã. O que eu vejo muito na prática, gente? Pessoas que acordam tarde, que saem correndo para o trabalho, que às vezes nem tomam um café da manhã, não vão no banheiro simplesmente por conta disso. E aí, quando você estabelece essa rotina matinal, que é o quê? Acordar um pouquinho mais cedo, fazer a raspagem da língua de manhã, tomar os 600 ml de água em jejum, tomar o seu café da manhã, as pessoas depois vão no banheiro, depois de começar a colocar isso em prática e fazer lá os ajustes na alimentação que eu falei pra vocês, tá? O que acontece? De manhã é o ápice do funcionamento, é o horário ápice de funcionamento do nosso intestino, tá? É de manhã que tem esse ápice de funcionamento e após uma refeição. Então, se você junta todas essas estratégias da manhã, por exemplo, né? Você acorda, você tá num ritmo, né? Você tá mais calma, mais tranquila, porque eu brinco, né, que o intestino gosta, né, de calmaria, né? O intestino gosta de rotina e de calmaria, né? Então, é isso mesmo. Se você acorda mais tranquila, vai lá, faz essa rotininha da manhã, toma o seu café e o que vai acontecer depois que você comer, né? Vocês não sentem isso? Nossa, eu tomo um café, parece que me dá vontade de ir no banheiro. Por quê? A hora que entra alguma coisa pra dentro ali, né? Seja água ou seja alimento, vai ter o movimento ali do intestino, né? Esse reflexo, vai ter essa movimentação do intestino pra jogar as coisas lá pra baixo. Então, a gente chama isso de reflexo gastrocólico, né? Tem esse movimento do intestino e aí você tem vontade de ir ao banheiro. E aí você, né, procurar fazer essa rotininha e acostumar o seu intestino a trabalhar, né, a funcionar nesse horário da manhã, tá? Então, isso é bem importante. Então, se você é daquelas que acorda correndo, já comece a rever esse tipo de comportamento e, né,
se organize ali para você conseguir colocar em prática essa rotina matinal. E agora, um terceiro motivo, né, que engloba vários, mas seria o quê? Essa constipação ser secundária a um outro problema. Então, por exemplo, você tem uma intolerância à lactose. E aí a intolerância à lactose causando a constipação. Aí qual vai ser o tratamento? Suspender a lactose, tratar o quadro de desbiose ali que se deu, né? E colocar esse intestino para funcionar. Às vezes você pode ter constipação por doença celíaca. Então é algo que sempre deve ser investigado, tá? A doença celíaca. Ah, Thalita, já fiz todos os exames do glúten e tudo mais e deu tudo negativo. Pode ser que você tenha, então, sensibilidade ao glúten não celíaca, que seria, né, aquela pessoa que quando come algo com glúten, sente desconforto, se sente mal, tem sintomas, mas ela não é celíaca. Existe também essa possibilidade. Pode ser por uma alergia alimentar, né? Intolerância é diferente de alergia. Então, eu tenho intolerância à lactose, mas eu posso ter uma alergia à proteína do leite, eu posso ter uma alergia a qualquer outro alimento, a ovo, a trigo também, né? A gente pode ter alergia ao trigo, às castanhas, enfim. Então, geralmente são alimentos que estão muito aí na sua rotina, que se a pessoa tiver uma alergia a ele, também pode gerar esse processo de constipação. O glúten e a caseína, que é a proteína do leite, elas têm uma característica de deixar esse intestino mais lento, tá? Porque elas criam ali um mecanismo interno ali dentro do intestino que deixam essa motilidade intestinal reduzida. Então, a gente vê muito na prática isso também, que a redução do glúten da rotina da pessoa e a redução de queijo, né, de alimentos ali do grupo do leite, tendem também a fazer esse intestino funcionar melhor. Aí nós temos também, por exemplo, hipotiroidismo. Hipotiroidismo é algo também bem comum da gente encontrar. Então, pessoas que têm hipotiroidismo, principalmente se ele está descompensado, não está controlado, elas tendem a ter o intestino mais lentificado também, tá? Os hormônios ali da tireoide, eles são importantes para a gente ter uma boa digestão, para ter uma boa motilidade intestinal, né? Para ter esse movimento intestinal ali legal. Se não tem, imagina, se você já nem digere bem o alimento, esse processo todo de má digestão vai acabar culminando ali no intestino também. Então, existe muito essa relação, né? Hipotiroidismo e constipação. Então, por isso que daí, quando a gente vai fazer a investigação, a gente faz desses exames e tudo para poder investigar se existe essa causa, né? Que uma outra condição que está levando, né, o intestino a ficar mais preso. E aí, qual que é o tratamento? A gente tem que, junto, fazer o tratamento de modulação intestinal, melhorar os hábitos alimentares, os hábitos de vida e tratar esse hipotiroidismo, muitas vezes repondo o hormônio T4, né? Além de todos os outros nutrientes que a tireoide precisa para poder funcionar. Diabetes. Então, diabetes também, quando o diabetes está descompensado, ele também pode ser uma causa importante ali de constipação. Então, também tem que cuidar em relação a isso. Às vezes você não tinha constipação, mas você foi engordando, você se tornou diabética, tá com hipotiroidismo, enfim, várias consequências e de repente seu intestino foi ficando mais preso. E ainda juntou, por exemplo, uma menopausa, né? A menopausa é um outro momento da vida da mulher que propicia a constipação, porque tem uma queda muito grande ali do estrogênio e o estrogênio, ele é super importante para o processo de digestão, o estrogênio é importante para a formação de serotonina, e aí se eu tenho baixa de serotonina, o intestino fica preso também. Se eu não estou digerindo tão bem os alimentos, o intestino pode ficar preso também, tá? Fora a questão do próprio envelhecimento do corpo, né? Então, a gente vê também que é comum nos idosos uma tendência maior à constipação, né? Então, com o próprio envelhecer do corpo, pode também, né? Ainda mais se ao longo da vida você não cuidou muito dos seus hábitos, da sua alimentação e do seu estilo de vida, certo? Outra questão que é secundária, né, que existe um problema e que causa constipação, é o efeito colateral de algumas medicações. Então, também tem que olhar em relação a isso. Principalmente se você tinha o teu intestino que estava funcionando bem, de repente você inseriu alguma medicação e aí o seu intestino começou a ficar preso um tempo depois. Então, é bem comum com medicamentos para pressão alta, com medicamentos para dor, né, com analgésicos, que mais? Tem vários medicamentos, né, os antidepressivos, então tem vários medicamentos que tem como efeito colateral deixar o intestino mais preso. E aí, nesse caso, a gente tem que avaliar se existe uma outra medicação que possa entrar no lugar dessa e que não gere esse efeito colateral, né, e aí sempre tem que conversar com o médico que prescreveu a medicação, ou a gente tentar alguma medida paliativa para tentar corrigir esse efeito colateral, né? Às vezes usando algum laxante que não machuque o intestino, um laxante que seja, né, alguma coisa mais laxativa, mas que não agrida o intestino, certo? E aí a desbiose, como eu já falei pra vocês. Então, assim, você
Por exemplo, né? A desbiose a gente já pode ter desde lá do nascimento, né? Mas ela vai sendo gerada, né, assim, com os nossos hábitos, principalmente com os nossos hábitos alimentares, hábitos de vida, estresse, sono e tudo mais. Ou se às vezes você pegou alguma infecção intestinal, aquilo desequilibrou o teu intestino. Então, um processo de desbiose, ele pode, como eu falei, se eu tenho lá bactérias que produzem muito gás metano. Hoje a gente já sabe que esse gás metano, ele deixa o intestino mais lento. Então, isso pode acontecer também. Então, a gente tratando essa desbiose, a gente conseguiria reverter esse problema. E aí nós temos também o quarto motivo que eu separei aqui, que é o intestino irritável, tá? O intestino irritável, ele pode se manifestar de várias formas, né? Eu posso ter o intestino irritável que fica oscilando entre diarreia e constipação. A pessoa pode ter um padrão mais de diarreia, né? Ou de constipação. E aí, como que a gente vai diferenciar, por exemplo, né? Tipo assim, será que essa constipação é por conta de um intestino irritável? Será que essa constipação é por erros na alimentação? Enfim, tem que ir fazendo esse mapeamento todo para investigar. Mas geralmente quem tem intestino irritável vai ter dor, né? Então a pessoa tem bastante dor, bastante sensibilidade visceral. E é uma pessoa que tem mais tendência a ter intolerâncias alimentares diversas, às vezes algum alimento ali que, mesmo alimentos saudáveis, aquilo estufa, causa bastante, né, gases, distensão, enfim, mas principalmente aquela dor que fica, né, que pode acontecer em qualquer região do abdômen, uma dor difusa, né, que é uma das principais características do intestino irritável. Aí eu vi que 2 pessoas perguntaram aqui qual tipo de laxativo que não agride o intestino, né? Então a gente tem os laxantes osmóticos, né? Então a gente tem o PEG 4000, tem o Movalax, a gente pode usar doses mais altas de magnésio, né? Então são estratégias que a gente pode usar para melhorar essa motilidade intestinal. A gente pode, em alguns casos, usar o 5-HTP, que é o precursor da serotonina, o gengibre, que eu já falei aqui, usar frutas mais laxativas. Então, a gente vai fazendo um apanhado de várias coisinhas, né, que vão ajudando esse intestino a trabalhar melhor. Recentemente, né, eu tive um caso de uma paciente que ela tinha intestino desde pequenininha, que ela relatou pra mim que era a vida toda e tudo mais, já tinha feito vários exames, ido em vários médicos, já ido em outros nutricionistas e tudo mais. Mas ela nunca tinha conseguido resolver ali 100%, né, o problema dela. Ela estava fazendo uso, né, do PEG 4000, do PEG Lax e tudo mais. A gente manteve ele no início do tratamento, que é esse laxante osmótico, enquanto a gente foi fazendo o tratamento de modulação intestinal. Uma das estratégias porque o que aconteceu? Eu percebi, né, a gente fez todos os exames do glúten dela e deu negativo. Mas o que eu, né, na conversa eu consegui identificar? Que, tipo assim, desde que ela nasceu, que ela começou a comer, na verdade, ela tem farinha de trigo na alimentação dela todos os dias. Tinha no café da manhã, tinha à noite, porque era aquele hábito, né, às vezes de não comer comida à noite, fazer um lanche à noite, daí entra o pão, uma torradinha, uma bola. Eu falei, vamos reduzir essa farinha de trigo pra gente ver se isso vai gerar algum impacto, né? A gente acabou reduzindo o trigo, reduzindo os alimentos do grupo do leite, pra gente conseguir mapear se aquilo ali ia ser efetivo pra ela. Porque a gente já tinha visto ali outras questões, né? Ela tinha também um hipotiroidismo, e aí estava descompensado, e aí eu encaminhei ela para o endocrinologista e ela começou a fazer também a reposição do hormônio T4, né? Então a gente conseguiu ajustar ali também a tireoide dela. O intestino dela começou a funcionar todos os dias. Isso aconteceu depois de uns 15, 20 dias do tratamento, tá? O intestino dela começou a funcionar todos os dias. A gente tirou o PEG 4000, ela não precisou mais ficar usando o PEG. E quando a gente foi fazer a reintrodução do glúten para ela poder testar, foi o que mais surtiu sintoma nela. O que mais, tipo assim, que o intestino já ficou mais travado, que já gerou gases, distensão, desconforto, deu cansaço, fadiga, se sentiu mal. E você vê, então, quando a pessoa tem vários sintomas assim, se enquadra nessa sensibilidade ao glúten, né? Que não tem um exame pra gente detectar essa sensibilidade ao glúten não celíaca. É por sinais e sintomas mesmo. Então, é eu tirando, colocando e me observando pra ver como que eu me sinto. Então, tem casos onde a pessoa ela vai voltar a comer aquele alimento que a gente precisou tirar da dieta por um tempo, mas que depois há grandes chances dela voltar a tolerar aquele alimento, talvez não todos os dias como ela comia antes, mas de vez em quando, tá? Então, acho que isso é um ganho muito positivo, por quê? Porque a pessoa, quando ela consegue resolver o problema do intestino preso dela, ela nem quer saber muito de ficar comendo aquilo que faz mal pra ela. Imagina, uma vida inteira de intestino preso.
Esse intestino preso com certeza afetou a tireoide dela, porque existe uma ligação muito grande, né? Gera uma desbiose, essa desbiose prejudica a função da tireoide e vai gerando problemas em outras partes do nosso corpo. Então, se a gente não trata o intestino preso, de repente você começa a ter um monte de outros problemas de saúde por conta disso. Então, não é só um intestino preso. É isso que vocês têm que entender. Porque quanto mais crônico esse problema está, né, vai se tornando, aquela alteração ali da tua microbiota intestinal vai se tornando algo tão importante, tão significativo, que aquilo ali vai gerando um estado de inflamação crônica, e essa inflamação crônica dando abertura aí para o surgimento de um monte de outras doenças de complicações de saúde. Então pode ter enxaqueca, pode ter rinite, sinusite, pode ter alergias de pele, pode ter alterações de tireoide, pode aumentar o risco para doenças autoimunes, aumenta o risco de câncer de colo retal. E o intestino irritável, né? Que assim, o que veio primeiro? Será desbiose, constipação, intestino irritável? Às vezes a gente não sabe, né? O que aconteceu primeiro. O que a gente mais imagina, né? Assim, existe uma questão, uma predisposição genética, mas que a desbiose, a inflamação crônica, levando, né, a esse quadro de intestino irritável. E aí esse intestino ficando aí mais sensível, digamos assim, tá? E aí vamos então para o quinto motivo. Então, uma quinta causa de constipação, que é uma disfunção do assoalho pélvico, que é um pouquinho do que eu falei no início da live. Então, essa disfunção de assoalho pélvico é um problema na saída, tá? Então, o intestino, ele tem todo um movimento normalzinho, né? Ele se movimenta super bem, ele tem uma boa motilidade intestinal, só que chegou ali na hora da saída, por algum motivo, não consegue evacuar corretamente. Ou a pessoa contrai ao invés de relaxar, tem uma descoordenação ali dos músculos, tá? E aí, qual seria o tratamento para quando eu tenho essa disfunção? Eu tenho que fazer fisioterapia. Então, eu vou fazer todas as práticas de alimentação, fazer o tratamento de modulação intestinal, melhorar a qualidade da minha microbiota e tudo mais, mas junto eu preciso fazer fisioterapia para poder aprender ali a coordenar melhor esses músculos, tá? E aí existe um exame específico que avalia esse tipo de problema, que se chama manometria anorretal, tá? Manometria anorretal, que é um exame para avaliar justamente essa força, a pressão ali dos músculos, dos esfíncteres e tudo mais. E aí a fisioterapia se chama biofeedback, tá? Então essa fisioterapia de biofeedback é um tratamento que é bem legal, bem eficaz para esse tipo de condição e é uma causa importante também de constipação. Então se você é aquela pessoa assim, nossa, eu comecei a comer fibra, fiquei pior. As pessoas que têm esse tipo de problema, se elas começam a comer muita fibra e tudo mais, aquilo ali tranca de um jeito, porque ela não consegue evacuar. E aí as fezes ficam muito duras, né? E ficam paradas ali no intestino, daí aquela água vai sendo reabsorvida, imagina o caos que isso vira. Então, para vocês verem que às vezes não é assim, tipo assim, todo mundo tem que comer fibra, todo mundo, né? Tem casos onde a fibra ali pode até dar uma piorada na situação. E o sexto motivo que eu marquei aqui foi a inércia colônica, que é uma alteração ali da motilidade mesmo do intestino. Então, o intestino, ele pode ter partes do intestino que não se movimenta tão bem. O ano passado, eu atendi uma paciente que ela veio para tratar intestino preso. Aí a gente fez lá um primeiro mês de tratamento e tudo mais, e naquele mês ela estava também investigando com uma médica, né, as causas ali do intestino preso dela. E aí, o que foi descoberto? Que ela tinha porções do intestino dela que não se movimentavam mais. Ela teve que fazer uma cirurgia. A ideia da cirurgia era retirar partes ali do intestino grosso que não estava mais se movimentando. Mas no fim, quando ela foi fazer a cirurgia, tiveram que tirar todo o intestino grosso dela, porque ele não tinha mais motilidade. Então, ela era o caso que, assim, não adiantaria a gente colocar fibra, sabe? Colocar ali um monte de coisa, água, nananana, porque nada funcionava para ela. O caso dela era cirúrgico. Então, é lógico que é mais raro a gente ter condições como essa, né? A gente tem também a questão lá que é o megacólon, que é aquele cólon que é maior, que também é uma questão importante. São casos mais raros, mas existem. Então, eu não sei aqui de vocês, né? De quem tá aqui, que tem intestino preso, até se puder colocar aqui no chat e falar. Vocês já colocaram em prática essas questões, assim? Mas colocar em prática eu tô falando de verdade, assim, de ter um estilo de vida saudável, de ter uma alimentação legal, tomar bastante água, cuidar dessa parte da rotina matinal, evitar muitos produtos industrializados, ultraprocessados, farinhas refinadas.
né? Ter a prática de atividade física na rotina. Porque não adianta, gente, todo problema de saúde não é só para o intestino preso, mas todo problema de saúde, se a gente quer resolver ele, se a gente quer prevenir doenças, se a gente quer tratar alguma questão, não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir do cuidado com o seu intestino, com a sua microbiota intestinal, fazer atividade física, se alimentar bem, manejar o estresse, né? Que aqui também ele não seria uma causa necessariamente de constipação, mas a gente sabe hoje que o estresse afeta diretamente, né, o funcionamento do intestino, a qualidade da nossa microbiota. Então, se você que está aqui, que tem intestino preso, você já colocou isso em prática? Se não, o que falta para você conseguir colocar isso em prática, né? Porque será que falta orientação? Falta um estímulo? Falta sentar, organizar as coisas e falar agora vai, né? Porque não dá pra ficar adiando mais, né, esse tipo de situação. E se você já fez de tudo isso, nossa, Thalita, eu já fiz tudo. Eu tenho um estilo de vida completamente saudável e meu intestino não funciona. Então você tem que partir para investigações mais aprofundadas, né? Será que eu não tenho ali uma disfunção na saída? Será que eu não tenho uma inércia colônica? Será que eu realmente investiguei tudo que eu tinha para investigar? Certo? Porque identificar a causa é parte importante do tratamento. Se eu sei a causa, o tratamento se torna mais fácil. Vou revisar aqui então, para quem está chegando agora, todas as causas, não são todas, mas são quase todas, tá? Que podem ter relação então com a constipação. Então, erros na alimentação, falta de fibra, falta de água, excesso de açúcar, excesso de farinha, excesso de leite e derivados, pouca gordura na dieta, então as pessoas andam com muito medo de gordura e a gordura ela é super importante para essa motilidade intestinal. Segundo, erros comportamentais, não ter uma rotina matinal, segurar a vontade de fazer cocô e não praticar atividade física. Terceiro, a constipação ser secundária a um problema. Então, se você tem hipotiroidismo, diabetes, se você está com disbiose, se você tem intolerância à lactose, se você tem uma alergia alimentar, se você tem doença celíaca, se você tem sensibilidade ao glúten não celíaca, se você está na menopausa, ou se você tem alguma medicação na sua rotina que tenha como efeito colateral essa diminuição ali da motilidade intestinal. Quarto motivo, intestino irritável. Então, você pode ter intestino irritável associado à constipação. E a principal característica é dor abdominal associada à constipação. Quinto, uma disfunção do assoalho pélvico, então um problema ali na saída do reto, né? Então, por algum motivo você não consegue relaxar aquela musculatura e evacuar corretamente, tá? Ou uma inércia colônica, alguma parte do seu intestino que não se movimenta, ou, né, vários pontos ali do intestino que tem um trânsito intestinal lento e aí as fezes demoram para chegar lá no final, causando então essa constipação. Eu vou encerrando essa live por aqui. Depois, né, quem chegou mais tarde e tudo mais pode assistir a essa live depois para tentar mapear isso e ver o que você já investigou de fato. Porque às vezes a gente acha assim, eu fiz colonoscopia e deu tudo normal, então não tem um motivo. Não. A colonoscopia, gente, ela serve para fazer rastreio de câncer de cólon, né? Se você tem alguma obstrução, se você tem alguma aderência, alguma estenose, alguma questão nesse sentido, tá? Mas a colonoscopia, ela, digamos, se a sua colono veio normal, significa, então, ótimo, né? Maravilhoso, que você não tem uma doença inflamatória intestinal, que você não tem um câncer, não tem um pólipo, não tem uma obstrução, não tem algo nesse sentido, tá? Então, isso é maravilhoso. Só que a colonoscopia, ela não dá diagnóstico de intestino irritável, ela não dá diagnóstico de disbiose, certo? Ela não dá um diagnóstico de se você tem uma disfunção ali do assoalho pélvico, que eu falei pra vocês, né? Se você tem uma inércia colônica. A colonoscopia não mostra esse tipo de problema. Ela vai detectar, então, câncer de cólon, tumor, no caso, né, que é o câncer, pólipo, se tem uma diverticulite, se tem uma doença inflamatória intestinal. E a ideia de fazer a colonoscopia é quando você tem um motivo para fazer ela. Então, se você tem sangue nas fezes, se a gente faz um exame que se chama calprotectina fecal, que é um marcador de inflamação intestinal e ele tá muito alterado, começou talvez sei lá, perder peso, sabe? Assim, eu tava bem, de repente comecei a perder peso, meu intestino começou a ficar preso e, tipo, era normal e de repente tudo mudou. Então, a gente precisa investigar, porque aí pode ser alguma questão mais grave, tá? Mas a colonoscopia, ela não vai avaliar essas outras questões que eu falei aqui pra vocês. Ela pode ser importante na investigação? Pode, pra descartar, então, essas possibilidades, né? Um tumor, coisas mais graves nesse sentido. Mas, geralmente, né, assim, se a gente vai ter uma alteração mais grave,
Vai ter a gente já vai conseguir detectar algumas coisas, às vezes vem um hemograma alterado, vem algum marcador de inflamação, tipo PCR, vem alterado no exame, essa calprotectina. Então a gente vai começando a fazer exames gerais de sangue, exames de fezes, e se a gente vê alguma alteração ali, a gente pode partir para investigações mais aprofundadas nesse sentido. Respondendo então aqui as dúvidas de vocês, deixa eu só ver aqui. Tá, a Joyce perguntou, como desinflamar o intestino? Joyce, o tratamento para desinflamar o intestino e tratar a desbiose envolve mudanças na alimentação, no estilo de vida, hidratação, sono, gerenciamento do estresse, atividade física, né? E a gente faz esse tratamento de modulação intestinal, que assim, só esse tratamento ele rende aí, tipo assim, umas 30 lives mais ou menos, né? Assim, eu brincando, mas assim, é algo que são algumas etapas, tem alguns processos e tudo mais. Então, a gente precisa ter na alimentação coisas que desinflamam, né? Então, alimentos naturais, a cúrcuma, o gengibre, os chás, as ervas, as especiarias, ao mesmo tempo que a gente reduz a ingestão daquilo que inflama. Por isso, então, a gente acaba reduzindo a ingestão de excesso de farinha, de açúcar, de bebida alcoólica, de coisas que vão gerando esse processo inflamatório, tá? E se eu tenho uma disbiose ali no intestino, eu preciso tratar essa disbiose, porque existem bactérias, fungos e parasitas que podem fixar a residência ali, começar a crescer em excesso e tudo mais, e eles serem um foco de inflamação também. Parte do tratamento consiste em a gente tratar essa desbiose, remover esses micro-organismos que estão ali atrapalhando esse intestino. E aí a Cris perguntou, uma pessoa pode ter SIBO e SI, né, que é o síndrome do intestino irritável ao mesmo tempo? Sim, pode, com toda certeza, tá? Assim como, né, o que a gente vê assim, que pessoas que têm diagnóstico já de intestino irritável e que nunca fizeram a investigação para o SIBO, elas devem fazer essa pesquisa, porque os sintomas são muito parecidos, certo? São praticamente os mesmos sintomas. Então não dá pra gente já ter um diagnóstico de síndrome do intestino irritável se eu não descartei ainda supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que é o SIBO, tá? Então, eu preciso descartar primeiro essa possibilidade para daí fechar esse diagnóstico de intestino irritável. Se tiver SIBO, né? Então, se eu tenho um supercrescimento de bactérias ali no intestino delgado, eu vou fazer o tratamento, né? Para remover aquelas bactérias ali, fazer esse processo de modulação intestinal, e aí pode ser que as dores, toda essa questão, né? Todos esses sintomas do intestino irritável simplesmente desapareçam. Então, significa que não tem esse problema. Agora, um SIBO não tratado ou cronicamente ali acontecendo pode desencadear o intestino irritável, tá? O SIBO é uma desbiose. Toda desbiose não tratada pode levar, né, culminar ali no intestino irritável. E aí o intestino irritável é uma doença crônica, é uma condição que não tem uma cura, mas tem um controle, digamos assim, né? Toda doença crônica é assim, eu tenho que manejar, cuidar através da alimentação, vendo, né, quais são os alimentos que eu tenho mais sensibilidade ou não, aqueles que me fazem bem, se tem alimentos que me dão sintomas, evitar, e aí tentando manejar, né, para conseguir viver bem, né, mesmo tendo a síndrome do intestino irritável. Hemorroidas causam problema no intestino? Não necessariamente, mas a hemorroida, ela é causada por um processo de constipação ou, lógico, né, também tem uma alteração ali do sistema circulatório, né, vascular e tudo mais. Então, elas não necessariamente causam um problema grave, mas é bastante incômodo e bastante desconfortável, né? E aí se sangra e tudo mais, então isso também pode piorar ali a inflamação, baixar seus níveis de ferro, né? Toda essa questão. Então, assim, parte do tratamento da hemorroida, se você tem constipação, tem que tratar a constipação para a hemorroida poder melhorar, tá? Então, isso é bem importante. A Flávia perguntou, qual exame faz para saber se tem crescimento de bactérias no intestino? Do diagnóstico da disbiose vem de sinais e sintomas. Então, se você tem gases, distensão abdominal, problemas de digestão, se você tem intestino preso ou se você tem diarreia, né? Se você tem gosto ruim na boca, problema de arroto. Então, tudo isso é sintoma de disbiose. Então, só por esses sinais e sintomas, a gente já sabe que existe um desequilíbrio de micro-organismos ali no seu intestino, tá? Agora, existe o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que eu estava falando aqui agora, que talvez seja esse que você perguntou, que são bactérias em excesso no lugar errado. Então, o ideal, né, seria que a gente tivesse mais bactérias ali no intestino grosso, que é o cólon, que é aquele intestino final. O intestino delgado é o intestino onde acontece a absorção dos nutrientes e o final do processo de digestão. Então, se eu tenho intolerâncias alimentares, se eu tenho constipação, se eu tenho algum problema no estômago,
Enfim, são vários probleminhas ali que podem favorecer um supercrescimento de bactérias ali naquele intestino, no delgado, que não deveria ter tantas bactérias assim. E aí o exame para fazer essa investigação se chama teste respiratório de hidrogênio expirado, tá? Ele é um exame que você vai tomar um líquidozinho, um açúcar, e você vai assoprar, tipo um bafômetro. E aí ele vai avaliar a quantidade de gás hidrogênio que você vai expirar, né? Que vai, enfim. Então, se tiver um aumento desse gás hidrogênio, tiver um pico muito grande, isso mostra então que houve uma fermentação desse açúcar ali nesse intestino delgado, fechando então esse diagnóstico de SIBO. Dalba perguntou: tenho a língua muito branca, pode ser um sintoma? Sim, pode ser, tá? Com toda certeza. Esqueci até de falar sobre a língua. O que acontece? Aqui na nossa boca a gente já tem uma microbiota, né? A microbiota da boca, isso mesmo. Então no estômago a gente tem a microbiota do estômago, dos intestinos e tudo mais. A disbiose pode começar aqui, ó, na boca já, tá? Então quando eu tenho essa língua muito branca, isso é um sinal de disbiose. Então essa é uma placa que vai se formando ali, tá? Essa placa bacteriana, fúngica e tudo mais, e isso é um sinal de disbiose. Então quando a gente fala sobre fazer raspagem da língua, tomar água, tratar o intestino, isso vai ajudar a diminuir esse branco da boca, tá? Às vezes as pessoas acham que fazer a raspagem vai tirar o branco da língua, né? E isso não é verdade. A ideia de fazer a raspagem da língua é tirar as toxinas que ficam acumuladas ali, fazer uma melhor higiene, né, da boca e tudo mais. E aí, isso culminar, né, em melhora do teu processo de digestão e melhora da saúde intestinal. Então, é um hábito simples que você pode colocar na sua rotina, mas o tratamento da disbiose precisa ser algo mais completo, né? No caso, a modulação intestinal. Onde encontra o raspador? Internet, gente, porque ó, nas farmácias realmente só vai ter o de plástico, tá? Então vocês entrem lá no Mercado Livre, coloquem lá raspador, tem no Shopee, tem, né? Vocês conseguem comprar esse raspador de aço inox ou de cobre na internet, tá? Que daí fica bem fácil e é bem econômico também. E aí, pessoal, então é o seguinte: essa live é a primeira live de aquecimento para um aulão que a gente vai ter no dia 23 de janeiro. Então, esse aulão, que se chama Destravando o Intestino, vai ser uma aula especial para quem tem interesse, né, em aprender mais o passo a passo para o tratamento da constipação, tá? Então, nessa aula eu vou trazer para vocês os 5 pilares do tratamento da constipação. Hoje a gente está falando sobre as causas, né, para que vocês já vão entendendo, né, o processo, o que pode acontecer, quais são as causas envolvidas e tudo mais. E aí, nessa aula, então, eu vou abordar com vocês os 5 pilares do tratamento do intestino preso, tá? No que consiste o tratamento do intestino preso, os passos, as dicas que eu vou dar para vocês já irem colocando em prática. Hoje já falei muita coisa aqui também. Então, se você pegou parte disso que eu falei hoje, você viu que tem coisas que você ainda não pratica, comece a colocar em prática, porque eu tenho certeza que você já vai começar a ter uma melhora aí do seu intestino, tá? E aí, quem quiser se inscrever para a aula, o link tá na bio. Eu vou colocar, acho que eu coloquei o link nos stories hoje também. Então você pode clicar lá, fazer a sua inscrição. E aí no dia 23 a gente vai ter esse aulão especial, que não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser lá no YouTube. Mas vocês vão receber o link de acesso lá dentro do nosso grupo do WhatsApp ou no e-mail que você se inscreveu, tá bom? Então vai ser bem legal essa aula, vai ser um aulão aí bem completo. Então venha preparada, já vá se preparando. E hoje foi a nossa primeira live de aquecimento. Então se cuidem. Gostaram da live? Foi bom? Deem aqui o likezinho de vocês para ver se vocês gostaram ou não, se foi produtivo ou não, se vocês aprenderam algo que vocês ainda não sabiam, que acho que a gente sempre aprende alguma coisa. Então é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.